Boa noite. Ele anunciou aqui 6 meses atrás que entraria na corrida presidencial e hoje é o candidato que polariza com o PT a principal disputa das eleições de 2006. O Roda Viva, que acompanhou a formação do atual quadro eleitoral, vem discutindo as ideias que estão colocadas neste ano, entrevistando os principais candidatos que se lançaram em campanha. O presidente Lula também foi convidado, mas não aceitou o nosso convite. O nosso entrevistado desta noite é o candidato do PSDB à presidência da República, ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin esteve no Roda Viva em dezembro do ano passado, quando caminhava para o seu último ano de governo em São Paulo, em meio a especulações sobre quem seria o candidato do PSDB à presidência da República, ele ou o prefeito José Serra. O partido ainda não havia decidido e, por isso, nenhum nem outro assumiam publicamente a intenção. Mas foi só até aquele momento. A primeira pergunta é a seguinte: o senhor é candidato ao governo de presidente da República? Sou. Boa resposta. Como é que o senhor faz? Nenhum de nós esperava aquela resposta tão clara e direta. O anúncio esquentou o noticiário político e a discussão interna no PSDB, onde outros nomes também eram apontados como possíveis candidatos. O prefeito de São Paulo, José Serra, e o governador mineiro, Aécio Neves. A disputa e a indefinição se arrastaram por mais de 3 meses, uma novela que permitiu especulações e deu muito trabalho à cúpula do partido. Mas o PSDB chegou a um acordo que resultou no seguinte: José Serra disputaria o governo de São Paulo e o candidato a presidente da República seria Geraldo Alckmin. Aprovado por unanimidade na Convenção Nacional do PSDB no mês passado, em Belo Horizonte, Geraldo Alckmin anunciou as bases de seu futuro programa de governo, que podem ser conferidas no site do partido, www.psdb.org.br. Mais crescimento econômico, menos imposto, mais emprego e educação, entre outros pontos. Em dobradinha com o PFL, que escolheu o senador pernambucano José Jorge como vice do candidato tucano, Alckmin elegeu a política econômica como prioridade e colocou a experiência administrativa como seu principal diferencial. Disse que não faria uma campanha centrada em ataques pessoais, mas vem aumentando o tom das críticas ao governo Lula desde que começou a viajar em campanha pelo Brasil, para comer barro, como ele gosta de dizer. Tem procurado popularidade especialmente no Nordeste, onde, além de tradicionais aliados do PSDB, passou a contar também com o apoio do PPS de Roberto Freire. Médico anestesista que optou pela carreira política desde jovem, começou como vereador e depois foi prefeito de Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, onde nasceu. Foi também deputado estadual, 2 vezes deputado federal, vice-governador de São Paulo e, com a morte de Mário Covas em 2001, tornou-se o governador, sendo reeleito em 2002. Aos 53 anos de idade, acumula 34 de vida política, 12 deles no Palácio dos Bandeirantes, de onde decolou sua candidatura a presidente da República. Para entrevistar o candidato do PSDB à presidência da República, Geraldo Alckmin, nós convidamos Renata Lopretti, editora do painel do jornal Folha de São Paulo, Merval Pereira, colunista do jornal O Globo, Ricardo Noblat, autor do blog do Noblat e colunista do jornal O Estado de São Paulo, Hugo Studart, diretor de redação da revista Isto É, em Brasília, Alexandre Machado, comentarista de política da TV Cultura, e Fernando Mitre, diretor nacional de jornalismo da TV Bandeirantes. Também temos a participação do cartunista Paulo Caruso, registrando em seus desenhos os momentos e os flagrantes do programa. O Roda Viva, como você sabe, é transmitido em rede nacional de TV para todo o Brasil. E agora, esta rede passa a ter acesso a uma série de programas novos que a TV Cultura foi buscar na Europa. Um convênio de programação entre a TV Cultura, a maior TV pública do Brasil, e a BBC, a maior TV pública do mundo, permitirá que a Cultura exiba uma série de programas especiais na área de dramaturgia, arte, ciência, música e variedades, todos produzidos pela BBC de Londres. Porque aqui é assim, quanto mais cultura, melhor. E o Roda Viva está aberto, obviamente, à sua participação. Você pode mandar a sua pergunta pelo telefone 0 operadora 11 3677 1310, 3677 1310 ou fax 3677 1311. Pela internet você acessa o site do programa. O endereço é www.tvcultura.com.br/Roda Viva. E aí você manda o seu e-mail. Boa noite, governador. Boa noite, Paulo Marco. Queria começar pelo seguinte: o senhor, obviamente, para se eleger tem que ter mais votos do que o adversário, como qualquer pessoa que se submete à regra da democracia. Eu queria saber como é que o senhor vai explicar para os 50% mais pobres do Brasil, em que em 2004 tiveram uma renda crescendo 14%, que a sua proposta é melhor do que o presidente Lula,
que, de uma forma ou de outra, é responsável, se apresenta como responsável por esse crescimento. Paulo Marcon, é exatamente para a população mais pobre que nós vamos trabalhar, para diminuir a desigualdade regional e diminuir a pobreza. E para nós o caminho para isso se chama crescimento econômico, é emprego e salário. Se nós formos verificar o final do governo do presidente Fernando Henrique e hoje, 4 anos depois, o nível de desemprego se manteve inalterado, não caiu absolutamente nada. Praticamente mais de 10% de desemprego, e veja que não conta aquele desempregado que está há mais de 3 meses desempregado. Quer dizer, e às vezes ele não procura o emprego exatamente pela sua dificuldade. O Brasil está crescendo menos da metade do que poderia crescer. O ano passado cresceu apenas mais que o Haiti. Não há nada que possa explicar o Brasil crescer menos que o Paraguai, menos que o Uruguai, menos que a Bolívia, crescer metade quase do crescimento mundial, quase 1/3 dos países emergentes. Entendo que nós podemos dobrar o PIB com um conjunto de reformas, políticas macroeconômicas, microeconômicas, e esse é o caminho para reduzir a pobreza. O que as pessoas querem, o que o jovem quer, é oportunidade. É ele poder ter um emprego, e você tendo mais emprego, você vai melhorar o salário. A renda está praticamente estabilizada. Ela não melhorou. Não melhorou por quê? Porque como tem muita gente desempregada, o funcionário começa a ganhar um pouquinho mais, demite e põe outro de menor salário. Você não acha que é um argumento complexo para se explicar para pessoas que de alguma forma estão recebendo um dinheiro no final do mês que eles não recebiam no passado? Não, certamente você está se referindo, Paulo Marcon, ao Bolsa Família. Exatamente. Esse nós vamos manter, vamos ampliar, vamos aperfeiçoar. Nasceu conosco. O primeiro programa de complementação de renda no Brasil foi na Prefeitura de Campinas, o Zé Roberto Magalhães Teixeira. O presidente Fernando Henrique que criou essa rede de proteção social. Era a Bolsa Escola, vinculado à permanência do aluno na escola, de 7 a 14 anos. Era o Bolsa Alimentação, vinculado à criança ir no centro de saúde e ter a vacinação, garantir a sua saúde. E era o Vale Gás. Unificou, mudou de nome, ampliou, nós vamos manter. O Bolsa Família é um bom programa de proteção social. Mas nós vamos, só Merval antes, mas nós vamos o quê? Vamos agregar a isso a sua emancipação, que é através da escola. Ensino profissionalizante, ensino técnico para o jovem filho dessas famílias, microcrédito para ele poder ser um empreendedor. Agora, o que interessa é emprego. Nós vamos trabalhar para o Brasil crescer. Governador, esse é o esforço. O senhor, boa noite, boa noite. A segunda resposta que o senhor dá, pegando exemplos do governo Fernando Henrique. É isso tudo que o Lula quer, comparar o governo Fernando Henrique com o governo dele. O senhor está aceitando esse desafio ou está caindo na armadilha do presidente Lula? Não, primeiro, eu não me envergonho do governo do presidente Fernando Henrique. Eu entendo que é um atraso o governo não reconhecer o que foi feito pelo governo anterior. Acho que é um atraso, isso é uma política atrasada. Muitos dos frutos que hoje o Brasil colhe foram plantados lá atrás. A estabilização da moeda, hoje eu ouvi o presidente do PPS, Roberto Freire, falar que acabou a carestia. É exatamente isso. A minha geração não sabia o que era a moeda estável. Essa conquista nós devemos ao presidente Fernando Henrique. Agora, se o candidato Lula quiser discutir o passado, problema dele. Nós podemos discutir o governo Itamar, o governo Sarney, podemos ir voltando. Eu vou discutir o futuro, porque o que interessa ao povo brasileiro é o seguinte: quem pode fazer mais no governo do Brasil nos próximos 4 anos? Essa é a questão. Quem é que pode fazer mais? Governador, o senhor tem criticado... Boa noite. O senhor tem criticado seguidamente as taxas de juros elevadas. Eu queria saber do senhor o seguinte: o senhor acha que o juro é alto por culpa do déficit público ou por erro do Banco Central? Eu acho que ele é alto porque você está no piloto automático. O único instrumento é a taxa de juros. Como a política fiscal é ruim, a política monetária precisa ser dura demais. Como o governo não melhora a questão fiscal, que para mim é a questão central,
a política fiscal é ruim, veja que agora, só nos últimos meses, aumentou 1% o PIB de gastos correntes. Qual a fórmula do governo Lula? Aumentar gasto corrente, aumentar imposto e cortar investimento. Eu vou fazer o contrário. Eu vou cortar gasto corrente, vou cortar imposto e vou aumentar investimento. Com a política fiscal é ruim, você só tem um instrumento para segurar a inflação, que é a política monetária. E aí o Brasil não cresce. Governador. Então você fica numa armadilha, aí sim, de baixo crescimento. Não é possível o Brasil, um país vocacionado para crescer, ficar amarrado, parado, andando devagar, perdendo oportunidade. Governador, boa noite. Boa noite, Noblar. Todo presidente ou todo candidato a presidente, quando chega lá ou quando está perto de chegar lá, sempre promete mais crescimento, desenvolvimento da economia. O senhor está se comprometendo com isso. E está dizendo um pouco como faria diferente. Por que então esse governo não faria diferente? É simples assim. Quer dizer, é apenas um ato de vontade. Quer dizer, por que este governo não fez o país crescer mais? Porque se desviou do rumo, adotou políticas erradas. Eu queria que o senhor fosse mais objetivo em termos de dizer exatamente o que o senhor faria de diferente. Ok. Eu tenho a impressão que o governo atual não acredita naquilo que eu acredito. Por exemplo, eu acredito que a questão fiscal é uma questão importante. O Brasil, com 39% do PIB de carga tributária do Reino Unido, só que lá tem uma renda per capita de $30 mil, e nós temos uma renda per capita de $6 mil, vai ficar amarrado. Mas o governo não trabalhou para reduzir os gastos correntes. Não acredita, nós já fizemos. São Paulo, quando o governador Mário Covas Noblar assumiu, ele não tinha dinheiro para pagar o salário dos funcionários públicos do Estado. Os funcionários de São Paulo não receberam salário em janeiro de 95, porque não tinha dinheiro. E, no entanto, fez um ajuste fiscal, colocou as contas em dia, acabou com o déficit público, passou a ter superávit. Eu reduzi impostos de 200 produtos e serviços, reduzimos drasticamente o álcool do automóvel, o etanol em São Paulo é 12% a alíquota, do Brasil inteiro é 25%. Fiz o maior programa para micro e pequena empresa, 617 mil micro e pequenas empresas hoje estão no Simples Paulista. A micro não paga nada, a alíquota zero. Agora, quais as reformas estruturantes que o governo fez? Nenhuma. Qual o corte de gastos, a qualidade do gasto público? Nenhuma. Pelo contrário, passou para uma cultura de desperdício, mas, governador, que vai desde o Aero-Lula, que pode parecer uma coisa pequena, mas que na realidade simboliza essa cultura do desperdício, indo até a questão do MLST. Mas quando o senhor fala da carga tributária grande, e de fato, talvez seja até um pouco maior do que essa que o senhor cita, essa carga cresceu estupidamente no governo anterior, no período anterior do presidente Fernando Henrique Cardoso. Pois é. O senhor está fazendo uma crítica de alguma maneira? Não, veja bem, o presidente Fernando Henrique pegou uma carga tributária e realmente houve um acréscimo. Por quê? Porque com a moeda, com a inflação, você encobria uma série de custos. A outra, ele assumiu todas as dívidas dos estados e dos municípios, passou tudo para a União. Vou dar um exemplo de São Paulo. São Paulo devia aí 60 bilhões. Essa dívida inteirinha passou para a União e o Estado passou a pagar a União. Isso ocorreu com os 27 estados brasileiros, com quase todos os municípios, as capitais, é diferente. Ora, exatamente por já estar num patamar alto, deveria ir reduzindo. O que fez? Colocou mais um andar no prédio. Você piorou, inclusive, uma situação fiscal. E esse modelo acabou. Ou nós fazemos a lição de casa, ou não tem como andar. Governador, por quê? Porque todo ano, Noblar, foi aumentar imposto e cortar investimento. Não tem como aumentar mais imposto, não tem que cortar mais investimento. Mas, no ano passado foi 0,4% do PIB. Mas esse é o desafio. Não há como aumentar imposto, evidentemente. Agora, cortar gasto. O senhor fala cortar com qualidade, cortar com uma atenção específica nesse ou naquele setor. Eu gostaria que o senhor exemplificasse. Porque cortar gasto com qualidade é uma expressão, mas na prática, como é que isso se faz? Vamos lá. Então, vou dar um exemplo para você inicial. Só um exemplo. Compras eletrônicas. Nós economizamos, em 3 anos e meio, 4 bilhões de reais com compras eletrônicas. Compramos 100 ambulâncias, pagamos 75.
25 é de graça, porque as montadoras disputam, leilão reverso. Um estado, economizamos 4 bilhões de reais. Quanto foi pago de juros o ano passado? 156 bilhões de reais de juros. Você está num círculo vicioso. Como não tem uma política fiscal de curto, médio e longo prazo boa, a política monetária tem que ser muito dura e aumenta a questão fiscal. Você aumenta a dívida, aumenta gasto com juros. Se nós conseguirmos fazer uma reforma que nos permita uma situação fiscal melhor, você vai entrar num círculo virtuoso de redução de taxa de juros e de crescimento. Não tem solução sem o Brasil crescer. E o Brasil crescendo e você não deixando crescer gasto corrente, começa a abrir um espaço para poder diminuir imposto, para poder retomar a capacidade de investimento. Governador, ainda nessa questão dos gastos públicos, o senhor fala em gastar melhor, política fiscal. Afinal, não dá para cortar investimento, porque o investimento está quase zero. Onde é que o senhor pretende cortar? O senhor pretende diminuir salário de funcionário público, demitir funcionário público ou cortar o Bolsa Família? Porque os gastos são todos nessas duas... Não. Eu não demiti, nem o Mário Covas demitiu um funcionário público em São Paulo. Ninguém foi demitido e deu para se ajustar. O Brasil crescendo e você não deixando crescer, o que está acontecendo todo ano, estudante? Todo ano está acontecendo é que os gastos correntes crescem mais do que o crescimento da economia, crescem mais do que a arrecadação do Estado. Se nós tivermos um crescimento mais forte e segurarmos esses gastos, começa a melhorar. É possível, nós já provamos. Nós temos hoje menos imposto em São Paulo e vamos investir 9,1 bilhões de reais. Mas não é só São Paulo. Você pega o estado do Ceará. O que foi feito é choque de gestão, eficiência, gestão, fechar a torneira, acabar com a roubalheira, melhorar a qualidade do gasto público, evitar gasto na atividade meio, melhorar gasto na atividade fim. Veja o que foi feito em Minas Gerais, governador, no estado de Minas. Mas espera aí, governador, não tem mágica, não tem mágica, mas é possível avançar. Governador, boa noite. Boa noite, Alexandre Machado. Entre as possibilidades de racionalização do gasto público, há a questão previdenciária. O senhor não falou da questão previdenciária. O senhor tem um projeto em relação à questão previdenciária? A primeira, Alexandre Machado, é regulamentar a PEC que já foi votada. Foi votada a PEC da Previdência, que trata do setor público no Brasil, que tem um déficit na União superior a 40 bilhões de reais, e em estados e municípios mais 40 bilhões de reais. Esquece o INSS. Nós estamos falando só do setor público. Só o setor público não é pagamento de benefício, é roubo, é déficit. 80 bilhões de reais, nós aprovamos uma PEC, até hoje não foi regulamentada. A primeira coisa é votar essas leis complementares, regulamentar e você criar os fundos de pensão daqui para frente. Então, olha, o funcionário entrou, quer aposentar com 20 mil reais, tudo bem, só que ele vai contribuir para isso. As novas aposentadorias. Nós não vamos resolver o problema do déficit de hoje, mas nós vamos criar um futuro melhor. E quanto mais rápido nós fizermos isso, melhor. A outra, Alexandre Machado, ainda na Previdência, o que está acontecendo com essas alíquotas altíssimas e com a grande intermediação, tributos sobre a intermediação de mão de obra? A informalidade. Metade da mão de obra economicamente ativa está na informalidade. Não pagam a Previdência, é óbvio. Se nós conseguirmos diminuir a informalidade, e eu pretendo no gabinete da presidência, como fez o Tony Blair na Inglaterra, ter um comitê de trabalho para reduzir impostos, analisar as cadeias produtivas, melhorar a eficiência e diminuir a informalidade, inclusive combate duro aos sonegadores, nós vamos também ajudar na questão da receita para a Previdência Social. Governador, eu queria mudar de assunto e a gente falar um pouquinho de educação. No programa anterior, com o candidato Cristóvão do Buarque, eu acabei dizendo que a gente só estava falando de educação, mas vários telespectadores têm essa questão como a central e vamos ver algumas perguntas, por favor. Qual será o seu projeto para a educação? Porque é a partir da educação que nós vamos ter um futuro. Eu gostaria de saber se o senhor pretende continuar com o processo de progressão continuada,
Se o senhor acha que deu certo, mesmo com alguns alunos que saem após o 3º ano do ensino médio sem ter muito conhecimento. Está faltando professor nas escolas públicas. Se você for presidente, como é que você vai resolver isso? Ok. A questão da educação, eu colocaria, Marco, e respondendo aqui aos telespectadores, entre as 3 questões para nós mais prioritárias. O meu objetivo é, primeiro, princípios e valores. Falar a verdade, assumir responsabilidade, honestidade, princípios e valores no governo. Segundo, uma grande agenda de crescimento, uma obsessão pelo crescimento, emprego, renda, trabalho. Acho que nós podemos dobrar o Produto Interno Bruto brasileiro, gerando mais emprego e renda. E terceiro, e dentro desse contexto, desse trio, a questão da educação. E a prioridade para mim é a educação básica. Aí compreendida o ensino infantil, começando ali na creche, na pré-escola, o ensino fundamental e o ensino médio. Claro que o governo tem obrigações com o ensino universitário, pós-graduação, tudo isso nós vamos fazer. Mas vamos priorizar a qualidade da escola pública, focado no professor e focado na permanência do aluno na escola. Professor é salário e preparo, ou seja, cursos de capacitação. O Fundef do Paulo Renato, do Fernando Henrique, foi um avanço. Nós universalizamos o ensino fundamental, demos um grande avanço. Temos que universalizar agora o ensino infantil e o ensino médio. Aquele jovem que deixou de estudar, trazer de volta para ele poder estudar. O Fundef melhorou o salário de professor no Brasil inteiro. Os professores passaram a ter uma remuneração melhor, porque 60% do dinheiro do fundo só pode ser gasto com o pagamento de salário dos profissionais da educação. Precisamos agora ter o Fundeb, que é o ensino básico, aí compreendido o ensino infantil, fundamental e médio. Lamentavelmente, o governo apresentou uma proposta nessa direção. Não foi votado até hoje. O Fundeb, Marcos, só existe na propaganda. Um dia desse eu vi uma propaganda na televisão do Fundeb. O Fundeb não existe. Até hoje não foi votado. Mas por que não foi votado, governador? Uma boa pergunta, Noblar. O governo tem maioria... Se eu ia gostar tanto, eu já tinha feito antes. O governo tem maioria para absolver o mensaleiro, mas não tem maioria para aprovar o Fundeb. O PSDB lá não está criando nenhuma dificuldade. No... Eu estou dizendo, o PSDB não está criando nenhuma dificuldade. O relator foi o senador José Jorge. Foi o senador José Jorge. É interessante, quer dizer, o governo tem maioria para absolver os mensaleiros. E não tem maioria para votar o Fundeb. Não tem empenho político agora, nessa questão da educação. Aliás, só pela questão do Fundeb, Noblar, o presidente Fernando Henrique, em menos de um ano, estava com o Fundef pronto. Encaminhou no final de 95. Em 96 estava aprovado. O governo levou 4 anos, praticamente, para mandar o projeto para o Congresso Nacional. E por que o senhor acha que ele não manifesta interesse em aprovar? O que é que está emperrando? Ele perdeu o interesse por quê? Porque, na realidade, o governo não tem iniciativa, está paralisado do seu ponto de vista político. O governo, desde 2 anos, ele está inerte, quer dizer, ele sobrevive. Ele não tem maioria política, não tem capacidade de articulação, não tem iniciativa, ele mais ou menos sobrevive às denúncias de corrupção. Mas só para concluir, Noblar, respondendo aqui ao Marcum e a moça que perguntou, nós vamos trabalhar a questão do financiamento do ensino básico, salário de professor, como a questão do Fundef, que melhorou, capacitação de professores. São Paulo, todos os professores têm ensino superior, todos. Nós podemos ajudar o governo federal para que todo professor no Brasil possa ter também o ensino superior, o 3º grau. E depois permanência do aluno na escola. O governador Mário Covas estabeleceu, em São Paulo, todos os alunos tinham 4 horas aula, 5 horas aula. Eu passei para 6 horas aula e 520 escolas de tempo integral. O aluno entra às 7 da manhã e sai às 4h10 da tarde. Nós podemos ir gradualmente, no mínimo 4 horas aula, quem já conseguiu 4 ir para 5 horas aula, quem conseguiu 5 ir para 6, até chegar nas escolas de tempo integral. Progressão continuada, só respondendo a telespectadora. Eu acho que ela precisa melhorar. Agora, essa cultura de reprovação me parece equivocada. É da marcha ré.
O que está provado hoje? O aluno que é reprovado, ele não melhora, ele piora, porque ele fica numa defasagem de idade perante os seus colegas. Ele não melhora, ele acaba piorando, e aí ele acaba abandonando a escola. A pior coisa que existe é a evasão escolar. Metade praticamente dos alunos que entram no primeiro ano do ensino fundamental não saem no ensino médio. Governador, e quase 40% sequer terminam a 8ª série. Desculpe, governador, acho que o pior que pode ocorrer na área de educação, e no Brasil acontece isso intensamente, é a má qualidade do professor, ou o professor despreparado. Não é nem por culpa dele. A reciclagem de professor. O senhor não acha que essa seria a meta número 1? Aliás, Perfeito. por que não se fala em estabelecer metas na educação? Dmitry, estou plenamente de acordo, foi o que eu falei. Aliás, Salário por que não capacitação. estabelece metas não só na educação, na gestão de maneira geral? Olha, a palavra para mim é eficiência. Eficiência vale para tudo. Governador. A qualidade da escola pública, esse é o caminho. Nós estabelecemos aqui em São Paulo, no pagamento do abono do professor e do diretor de escola, critérios de eficiência. Mas, governador, o professor, propõe... assiduidade. Diretor, gestão da escola. Mas por que critérios de eficiência. Por que não estruturar isso em termos de metas? Plenamente de acordo. Governador. Mas isso está no seu programa? Claro que vai estar. Metas no Brasil inteiro. Presença do aluno na sala de aula, maior tempo de permanência na classe, avaliação dos alunos, estímulo às escolas para terem melhor gestão e melhor aprendizado. Eu acho que esses critérios de avaliação nós precisamos ter em todos os programas do governo. Saúde, educação, segurança, todos. E custo, tudo. Não é possível. O povo brasileiro, Renata, só um segundo, pagou até o dia 25 de junho, entre impostos, taxas e contribuições, 400 bilhões de reais. O governo, de maneira geral, se apropriou da sociedade em menos de 6 meses, 400 bilhões. Não é só o governo federal, né? Como? Não é só o governo federal. Não só o governo federal. E você não tem dinheiro para tapar buraco algum? Onde é que está indo esse dinheiro? Nós precisamos analisar custo de todos os programas, avaliação de todos os programas. O senhor se compromete a estabelecer critérios para cada pasta e o ministro responsável por cada pasta responder por essas metas, e se não cumprir as metas, sai do seu ministério? Mas é óbvio, avaliação de programas e custo tem que ser uma marca da boa gestão. Quando eu falo choque de gestão, eu estou falando o seguinte, é para poder investir mais na educação, para poder investir mais na saúde. É uma cultura, essa cultura da qualidade do gasto. Para mim, governo ético não é só o que não rouba e não deixa roubar, é muito mais do que isso. Governo ético é eficiente. Você não tem o governo ético se ele não é eficiente, se você não faz os serviços de melhor qualidade. Governador, ao lado da educação, existe um outro tema que também está no topo da agenda, que é o tema da segurança. A questão de 1 mês e meio, nós tivemos em São Paulo um levante do PCC, um levante que se desdobrou, que revelou uma instabilidade no sistema prisional que em menor grau perdura até hoje, e que deixou claro também que havia no governo de São Paulo uma questão de gestão bastante complicada na área da segurança. Os dois secretários da área, a saber, o secretário da Segurança e o secretário da Administração Penitenciária, revelou-se nesse momento de crise, não se entendiam, mal conversavam, aliás, não conversavam. O senhor não acha que essa situação, governador, é uma situação complicada para quem apresenta a questão da eficiência, a questão da qualidade da gestão como um diferencial em relação ao governo do presidente Lula? Olha, Renata, primeiro, 3 questões importantes. Primeiro, a segurança pública em São Paulo. Me lembro quando o Mário Covas assumiu o segundo mandato, 1999, acabou de assumir o segundo mandato, falou, minha meta é reduzir 50% o número de homicídios no estado de São Paulo. Se o Mário Covas estivesse vivo, estaria hoje feliz, porque nós chegamos a 60%. Ou seja, em 1999, morreram aqui nesse estado, num ano, 12.800 pessoas. Depois veio caindo, 12 mil, 11 mil, 10 mil, 9 mil, 8 mil, o ano passado, 7.276.
Eu vindo para cá, liguei para o secretário da Segurança Pública, do carro. Doutor Saulo, por favor, eu quero janeiro a maio de 2006, comparado a janeiro a maio do ano passado. E já pegou o ataque dessas organizações criminosas, aquelas mortes do mês de maio. Pro Geraldo, menos 17%. Se continuar nesse ritmo, nós vamos ter esse ano menos 1.000 homicídios. Vamos sair de 12.800 para 6.270, 260. Isso significa o seguinte, de que cada 10 pessoas que morriam, 6 deixaram de morrer. Cada 10 que morriam, 6 deixaram de morrer, com a população aumentando. Problema de preso, é verdade. Por que reduziu os índices? Porque prendeu. Nós temos 140 mil presos. Temos 22% da população brasileira, 44% da população carcerária. O que está acontecendo? É gente que está presa que não quer prisão dura. Por quê? Porque os membros dessa organização criminosa foram todos isolados. Ou em penitenciário de segurança máxima, que é o presidente Bernardes, ou em presidente Venceslau. Estão totalmente isolados. É uma reação que o governo não pode voltar atrás, tem que ser duro, tem que ser firme, tem que fazer como fez a semana passada, inteligência policial, se antecipar a ação criminosa, prender quem tem que prender. Foram 300 Mas só um pouquinho, não então, foi eu acho que eu entendo questão. que está agindo de forma correta. Nós não podemos ter medo, recuar por medo de ação do crime. Pelo contrário, tem que desorganizar. Mas vou lhe dizer uma coisa, o que geralmente o governo federal faz? O presidente da República diz, o problema não é comigo. Ele passa longe, ele não quer nem ouvir falar do tema. Você vê que o presidente Lula não dá uma palavra. Parece que o Brasil não tem problema de segurança. Ele foge. Isso aí é dos estados, que tem as polícias militares, não é comigo. Eu vou fazer o contrário. A responsabilidade pela segurança pública no Brasil é minha. O governo federal vai assumir responsabilidade. Vou criar o Conselho Nacional de Segurança, chamar os 27 estados, fazer reformas constitucionais, Código Penal, Código de Processo, Lei de Execuções Penais, Polícia de Fronteira. Nós estamos enxugando gelo na questão de arma. São Paulo pega uma arma a cada 14 minutos. Por onde entram essas armas? Tráfico de armas escandaloso, contrabando escandaloso, não tem polícia de fronteira. Reforçar as Forças Armadas junto com a Polícia Federal, recurso, inteligência e banco de dados. Dá para avançar. As manifestações são localizadas. Não foi, governador. O problema é a dimensão nacional. A pergunta não foi essa. A pergunta foi se as desavenças entre dois secretários de governo não demonstravam... Perdão, Renata, acabei passando. Olha, natural, governo, você tem um secretário que prende. É o secretário da Segurança Pública. E olha que nós passamos de 50 mil para 140 mil presos. Então, tem outro que dá televisão. Como? Tem outro que dá televisão. Não, prende. O outro tem que administrar. O doutor Nagashi fez um grande trabalho. O que acontece... Você acha que esse modelo está correto, governador? Eu acho que está correto. Por quê? Porque quem prende não deve tomar conta do preso. Isso é uma lógica. Eu ouvi um dia, eu não me preocupo tanto com essa questão, o problema maior é cadeia do que penitenciário. Eu estou ouvindo um dia um programa da Marília Gabriela e está lá um ex-presidiário... Mas tem condição de ter na mesma área e numa área tão sensível, dois secretários que não conversam, governador? Não existe isso. Eu fui governador 6 anos, o doutor Nagashi e o doutor Saulo sempre trabalharam juntos. Agora as pessoas não são obrigadas a pensar de forma igual, mas sempre trabalharam juntos. Olha, vou dar um exemplo para você. Você quer maior contribuição do que essa? Quantos presos tinham nas cadeias da cidade de São Paulo? Eu, quando assumi o mandato de governador eleito em 2002, no dia da posse, a minha declaração foi o seguinte: em 2 anos, a cidade de São Paulo, que tem 8 mil presos em cadeia, de forma desumana, onde cabe 20, tem 200, com risco de fuga, de rebelião, não deixando a polícia trabalhar, não terá mais um preso em cadeia. Nós vamos zerar. São 93 distritos. Não deu para fazer em 24 meses. Eu fiz em 30 meses. Não tem um preso em cadeia em São Paulo. Quem fez isso foi o doutor Nagashi. Quem foi o beneficiário? Foi a segurança pública. Não se pode maximizar questões, um tem um estilo, o outro tem um estilo. Na realidade, nós tivemos 2 bons secretários, cada um na sua área, cada um com o seu estilo. Sobre essa crise do PCC, em maio,
O governador Cláudio Lembo, na época, parece que demonstrou ficar um pouco magoado com os senhores, que talvez não tivesse recebido o apoio devido do senhor. Parece que a população também percebeu isso, o senhor caiu nas pesquisas exatamente por conta dessa crise do PCPC. Afinal, o que aconteceu? Ou seja, o senhor se escondeu ou não se escondeu? Dava para o senhor explicar agora melhor? Olha, o que aconteceu nos bastidores dessa questão do PCC? Eu já aprendi o seguinte: a melhor contribuição que um ex pode dar para atual é não se miscuir em questão administrativa. A pior coisa é duplo comando. É dois quererem, não. Nós temos que ter até a humildade. Dizer, olha, agora a responsabilidade está aqui. Então, eu acho que eu agi de maneira corretíssima. Eu não estava em São Paulo quando houve isso, estava na Bahia. Do celular eu telefonei. Falei com o governador Lembo. Ele falou, olha, vou passar aqui você para o doutor Saulo, ele vai explicar para você o que houve, o que está acontecendo. Mantive contatos permanentes. Agora, não quero tirar a autoridade de quem tem a responsabilidade e agiu de forma firme, correta. Tanto é que o problema não está resolvido. Essa é uma guerra, Renata, permanente, e você tem que vencer batalha todo dia. Tem dia que perde, mas é uma luta permanente. No cardápio dos políticos em geral, dos candidatos, sempre tem um rol de assuntos tradicional, quer dizer, saúde, educação, crescimento, e são problemas realmente importantes. Agora, nos últimos anos, nas últimas décadas do Brasil, ocorreu um problema novo, que foi o inchaço das grandes cidades, o surgimento de regiões metropolitanas que são absolutamente desordenadas e que são o berço de grande parte dos desacertos sociais que existem no Brasil. Ainda hoje, fala-se muito do problema do campo, e realmente existem problemas no campo, o problema agrário, mas o grande problema nacional, o desastre social brasileiro está nas regiões metropolitanas das grandes cidades. O que fazer com essas regiões, que são regiões que não conseguiram desenvolver políticas comuns, porque aqui em São Paulo até que se tentou tempos atrás que se criasse uma política metropolitana, mas isso esbarra com questões políticas muito complexas e são lugares onde as questões básicas da cidadania não são atendidas. Esse não é um grande problema em termos nacionais? Esse é o centro do problema. Se você for verificar, os grandes problemas de qualidade de vida estão nas regiões metropolitanas, especialmente segurança pública, decorrência da má ocupação do uso do solo. Isso é nítido. Você pega uma cidade onde houve uma ocupação ordenada do uso do solo e aquela que não houve, você vê o reflexo disso na segurança pública. Isso leva ao quê? Nós temos que ter política pública urbana para a região metropolitana de grande significado. Saneamento básico, né, questão essencial, saúde da população, maior permanência do aluno na escola, começar com as famílias e os jovens em maior vulnerabilidade social, qualificação profissional. Nós criamos uma rede de ensino técnico e de FATECs na região metropolitana impressionante. O ABC não tinha uma faculdade pública, hoje tem 5 faculdades de tecnologia. Expandimos o ensino técnico e transporte na região metropolitana. Eu estou estudando, Alexandre Machado, uma proposta, estou calculando o custo dela, de tirar os tributos sobre o ônibus, sobre o óleo diesel, fazer um trabalho junto com as prefeituras e os estados para reduzir tarifa nas regiões metropolitanas. Então, o Mário Covas diz o seguinte, aqui em São Paulo, você pegue a Praça da Sé e faça 50 quilômetros no entorno da Praça da Sé. 80% dos problemas estão aqui. Então, as grandes metrópoles do Brasil precisam ter um tratamento diferenciado. Governador... Segurança, sistema viário, transporte de massa, Isso dá para fazer saúde. no governo federal? Tem que fazer, o governo federal tem que trabalhar junto com os estados e municípios, articulando políticas públicas na região metropolitana. Pegando uma carona na pergunta do nosso Alexandre, a questão agrária, a questão de terra, que seguramente influi muito nessa migração violenta que o senhor tem para as grandes cidades e incha as grandes cidades. O que é que distinguiria ou poderá distinguir a política que o senhor pensa ter para esse setor, caso se eleja, da política atual do governo Lula? Em que é que será diferente? Olha,
Primeiro, a política, vamos lá, porque antes da agrária é agrícola, política agrícola. Nós estamos numa situação gravíssima, talvez a maior crise dos últimos 40 anos. Culminou com a saída do ministro Roberto Rodrigues. Diminuição de área plantada, né? Problema de taxa de juros muito alta, câmbio que não é competitivo, plantou a R$ 3,00, colheu a R$ 2,40, plantou a R$ 2,40 o dólar, colheu a R$ 2,10, uma quebradeira, a agricultura mais competitiva dos trópicos está destruída, toda ela de grãos, soja, arroz, feijão, milho, algodão, vai ter problema ano que vem. Quer dizer, é impressionante como o governo pensa só na eleição, porque vai diminuir a área plantada, diminuir produtividade, mas daí já passou a eleição. Vai ter o efeito estilingue, aumento de preço de comida, problema de desemprego, afetando a indústria de máquina. Não se imagina o tamanho da crise da agricultura e suas consequências na safra 2006-2007. Então, primeira coisa é política agrícola, é compatível com a estruturação do setor. A outra é reforma agrária, que eu sou favorável. Agora, reforma agrária é uma coisa, invasão de terra é outra coisa. Como é que se diminui pobreza? Emprego. Governo gera emprego de forma complementar. Quem gera emprego é o setor privado. Indústria, comércio, serviços, turismo, agricultura, eles que geram emprego. Precisa ter investimento. Como é que você vai ter investimento se você não tem segurança jurídica? Invade fazenda. Invade propriedade particular, invade e depreda a Câmara Federal. Tudo isso mantido com dinheiro público. O MLST, através da sua congênere, a Nara, vai lá, é recebido pelo presidente Lula. Um mês depois, 1.200.000 na conta. Aí vai, invade o prédio do Ministério da Fazenda. 30 dias depois, 1.900.000 na conta. Tudo dinheiro público. Mas é evidente que você não está responsabilizando o governo por isso? Mas é claro, mas é óbvio, isso não é movimento social, isso é movimento político, manipulado, instrumentalizado e mantido com o dinheiro do povo, que paga impostos quando alguém, quem está nos ouvindo, compra uma bicicleta para o seu filho. Eu até fiz questão de pegar no impostômetro lá, o preço, o imposto da bicicleta. 48,9%. Metade do valor de uma bicicleta é imposto. Uma bicicleta. Então, você está pagando para quê? Para usar o dinheiro dessa forma? Não é possível. O caso da Bolívia. Um país invade, expropria os ativos da Petrobras, rasga contrato e o governo tem uma posição dúbia, posição submissa. Ora, isso cria uma insegurança jurídica em toda a América Latina. Nós não vamos tolerar esse tipo de coisa. Reforma agrária, sim, e não é jogar as pessoas na terra. É o que fazemos em São Paulo com o ITESP. É assentar, colocar condições de crédito, infraestrutura, apoio técnico para as pessoas poderem produzir, criar sua família, ter recursos, ter boa qualidade de vida. Governador, tem a pergunta aqui de Adilson Fernandes, de São Paulo, que quer saber o seguinte: por que a oposição não pediu o impeachment do presidente Lula? Faltou competência? Olha, o regime presidencialista, respondendo ao Adilson, é um regime mais engessado. Se o Brasil tivesse parlamentarismo, e eu sou parlamentarista, o meu partido, o PSDB, tem o seu programa parlamentarismo, primeiro, o governo já tinha caído há muito tempo, há 2 anos atrás. A Câmara Federal já teria sido dissolvida e nós já teríamos convocado eleições gerais. Então, você dá estabilidade ao que deve ser estável, que é a chefia de Estado, e dá instabilidade ao que deve ser estável, que é governo. Agora, o modelo presidencialista é um modelo que é um trauma. A substituição é um processo. Mas já passamos por ela. Já passamos, mas ela tem também um lado de natureza política. Você teve certamente nenhum outro presidente teria a tolerância que o atual presidente teve. Mas entendo que no modelo presidencialista é muito traumático esse processo. Eu sou um democrata, acho que o caminho é o caminho das urnas. E está aí a eleição e vamos tratar de levar nossas propostas para o povo brasileiro. Outra pergunta de telespectador relacionada com essa, de Karen Studer Barretos, de São Paulo, quer saber o seguinte: para obter maioria no Congresso, com quais partidos o senhor fará alianças? E com qual partido não dá para fazer aliança? Porque isso tem a ver com a questão anterior, certo? Olha, primeiro acho que nós já vamos ter uma coisa boa,
que é a cláusula de desempenho ou de barreira. Hoje nós temos quase 20 partidos com assento na Câmara Federal, deverão ficar 7 ou 8. Segundo, eu vou trabalhar para fazer a reforma política logo no comecinho do ano. E um item, fidelidade partidária. Se tiver só esse item, fidelidade partidária, com 7, 8 partidos, já melhora muito a governabilidade. A outra é respeito. Na realidade, a relação do governo do PT é uma relação autoritária. Autoritária com todos, com a imprensa, com a sociedade, com o poder legislativo. Ela tem um viés autoritário. O mensalão é uma forma de viés autoritário. Acho que as relações precisam fazer de forma respeitosa, de forma firme. Eu nunca tive esse problema desde que fui prefeito, governador do estado. É possível, sim, construir maioria em torno de um programa, de um projeto nacional de desenvolvimento. Governador, nessa proposta de reforma política que o senhor disse que enviará, caso se eleja e tão logo se eleja, tem uma questão que toda quinta-feira, quando o senhor vai a Brasília, ou nas últimas quintas-feiras, os repórteres sempre perguntam, o senhor sempre diz que é problema do Congresso e sai de fininho da história e nunca dá a sua opinião. O senhor é favorável a acabar com a reeleição ou o senhor acha que não, que a reeleição deve continuar? Não me diga que são problemas do Congresso, porque o senhor diz toda quinta-feira em Brasília. Eu vou responder. Essa questão de reeleição não é uma questão programática. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra. O senhor é o quê? Eu, pessoalmente, sempre fui favorável. Agora, entendo o seguinte, favorável à reeleição. Agora, primeiro, ninguém é obrigado a ser candidato. Ninguém é obrigado a ser candidato. Segundo, você precisa ter regras. O que está acontecendo hoje no Brasil é um abuso. E se não tivesse a reeleição, muito abuso que acontece neste ano eleitoral não aconteceria. Então, ora, se nós não tivermos regras mais firmes, por exemplo, eu tive que renunciar ao governo do Estado de São Paulo para poder ser candidato. O prefeito José Serra teve que renunciar à Prefeitura de São Paulo para poder ser candidato. O presidente da República precisa ter ao menos um mínimo de regras. Não pode ficar dependendo das virtudes do candidato. A utilização da máquina pública hoje é uma vergonha. Mas o governador Aécio Neves não eu continuo sem eu saber sei, como mas é que o senhor vai concluir. nós precisamos ter regras mais claras do que pode ou do que não pode ser feito. No seu projeto de reforma política, o item é contemplado ou não é? Peraí, governador, peraí. Diga lá. Se o Mitre permite, a Renata, eu queria que o senhor fosse até o fim, porque eu estou curiosíssimo como é que o senhor vai concluir. Aí eu sou a favor. Não, eu não sou contra a reeleição, não. Não sou contra a reeleição. O senhor acha que deve ser mantida a reeleição? Com regras claras. Porque hoje, o que está acontecendo? Hoje, o que está claro, viu, governador? Porque para ficar claro, o senhor tem que responder o seguinte: no seu projeto de reforma política, que o senhor disse que vai enviar ao Congresso, como é que o item reeleição está contemplado? Não vou tomar conhecimento de reeleição. Isso não é uma questão programática. Isso não é uma questão programática. Para mim, questão programática é fidelidade partidária. Para mim, questão de mérito é o parlamentarismo. Não vou propor. Eu quero lhe dizer. Por quê? Porque houve um plebiscito. Houve um plebiscito. Eu quero lhe dizer. Agora, que se você quer a minha opinião sobre a questão da reeleição, eu acho o seguinte: ou nós estabelecemos regras para evitar a utilização da máquina pública, para evitar abuso, ou de repente é melhor acabar com a reeleição. Então, o fato é que a lei até hoje não foi votada. Você votou uma PEC. Você votou uma PEC dizendo, olha, pode reeleger uma vez, mas nunca votou a lei que estabelece as regras mínimas. Eu acho que o senhor acaba de irritar profundamente o governador Aécio Neves de Minas Gerais e o candidato a governador de São Paulo, José Serra. Primeiro, eu não sou obrigado a ser candidato. Ninguém é obrigado a ser candidato. Agora, eu não vou... A Constituição brasileira não pode andar ao sabor do oportunismo, ao sabor do interesse de A, B ou C. Eu não sou obrigado a ser candidato. Agora, a Constituição de um país são regras que devem ser estáveis. Agora, quero deixar claro, muito dos abusos que estão acontecendo em eleição talvez não acontecessem se você tivesse uma regulamentação estabelecendo limites para quem está no cargo público na utilização da máquina pública.
Governador, só para ficar cristalino e irritar de uma vez as pessoas que o Noblar avisou que só vai irritar. Existe um projeto tramitando na Câmara que acaba com a reeleição. Esse projeto é, inclusive, de um deputado do seu partido. Exatamente. Se o senhor for eleito, o senhor vai endossar, vai mobilizar a sua base para aprovação desse projeto, governador? Não. Os congressistas, isso aí é emenda constitucional. O presidente não vota e não veta. Os congressistas têm responsabilidade, sabem o que é de interesse do país e vão agir de acordo com a sua consciência. O senhor falou de abusos. Agora, quero dizer mais, hein? Sou contra mandato de 5 anos. Já ouvi aí o presidente Lula dizer, vamos acabar com a reeleição e fazer mandato de 5 anos. Sou contra. Você vai ter eleição todo ano. 4 anos é mais do que suficiente para fazer um bom mandato, se você começar trabalhando no primeiro dia. Mandato de 5 anos vai significar descoincidir, ter eleição todo ano, que será muito ruim para o povo brasileiro. Voltando à questão da América Latina, América do Sul, amanhã a Venezuela, do presidente Hugo Chávez, vai entrar oficialmente no Mercosul. O senhor já se declarou a favor da ALCA. O senhor acha que a entrada do Chávez da Venezuela no Mercosul atrapalha ou ajuda o Mercosul? Olha, Merval, primeiro, não é que eu seja favorável à ALCA, eu sou favorável ao Brasil ter maior inserção internacional, aprofundar sua inserção internacional, aumentar comércio exterior e buscar mercado. Então, a ALCA, desde que haja reciprocidade, nós somos favoráveis. Se não tiver reciprocidade, não. Agora, não se deve, de antemão, dizer que é contra. Não. Se houver reciprocidade, vamos avançar. O Mercosul deu marcha ré. Nós, ao invés de aumentarmos a disputa, nós estamos aumentando o protecionismo. Então, o Mercosul é ambicioso, ele é mais do que uma área de livre comércio, ele é uma união aduaneira. E nós estamos fazendo furo nessa união aduaneira e nessa área de livre comércio muito maiores. Então, ao invés de melhorar o Mercosul, ao invés de aprimorar o Mercosul, nós não estamos fazendo isso. E mais, se mudou o Tratado de Assunção para a entrada da Venezuela. Porque, normalmente, você tem que discutir antes a forma como entra um novo membro pleno no Mercosul. Como é que fica a tarifa externa comum? Isso aqui é uma união aduaneira. Como é que vai ficar a tarifa? A Venezuela estava no Pacto Andino, agora vem para o Mercosul. Nada disso foi discutido. Então, o interesse político, ideológico, não pode estar à frente do interesse nacional. O presidente Lula coloca interesse ideológico, político, à frente do interesse nacional. Veja o caso da Bolívia. A Venezuela foi contra o Brasil. Contra o Brasil, no caso da Bolívia. E agora o Brasil está de acordo em mudar o Tratado de Assunção. Não tenho nada contra a Venezuela entrar, eu acho até que é um país muito importante, seria muito bom. Mas acho que as regras não podem ser mudadas ao sabor dos ventos. Governador, vamos falar de campanha? Aqui nós temos acompanhando o senhor, personalidades do PFL, personalidades do PPS, o seu presidente, o deputado Roberto Freire. Em suma, há um ambiente bastante animado de um início de campanha. Nesse início de campanha, o PFL e o PPS estão batendo pesado nos seus programas de televisão e o PSDB tem mostrado, o senhor mostrado a sua vida, a sua história. E isso tem um pouco a ver com o fato de pouca gente conhecê-lo em relação ao tanto que se conhece do presidente Lula. Como que vai ser a orientação dessa campanha? A campanha vai bater ou vai alisar? Como é que vai se chegar à conclusão do que é melhor, já que existe uma suposição de que bater muito não ganha voto? Olha, Alexandre Machado, em política não se obriga, em política se conquista. Nós vamos ter oportunidade de expor as nossas ideias, o que nós pretendemos, o projeto para o Brasil para os próximos 20 anos, o que dá para fazer, uma agenda nacional, e o que dá para fazer em 4 anos, perseguir essas metas, trabalhar de manga arregaçada, não empurrar problema para frente, não adiar, não empurrar com a barriga, construir uma maioria em torno desse projeto e mostrar o que nós já fizemos. Porque, infelizmente, em política, há um abismo
entre o falar e o fazer. Eu agora, pedi lá para um amigo, falou, levanta para mim os documentos da eleição de 2002. E eu vejo que o Lula falou na eleição de 2002 e fico abismado com o comportamento dele no governo. É diametralmente oposto. Por isso que o povo fica desiludido. Como é que vai acreditar nas pessoas? Você fala uma coisa e depois faz outra? Governador, então eu vou falar do que eu já fiz, porque é isso que dá credibilidade, confiança, para mostrar que nós podemos fazer mais nos próximos 4 anos. E também falar de princípios, de valores, que não é possível ter tanta coisa errada e nós perdermos a nossa capacidade de nos indignarmos frente ao que está errado. O senhor falou povo desiludido. Analisando as pesquisas, inclusive as últimas em que o senhor melhorou muito, não é esse o retrato que se vê. Entre 85% do total de eleitores do Brasil, 123 milhões, 44% continuam com Lula. O senhor está ali na base dos 20%. Já melhorou, porque era pior, melhorou um pouquinho. Não, agora, isso... Beto, mas como 20, você me reduziu 10 pontos. Entre aqueles 85% que pertencem a famílias que ganham até 5 salários mínimos, o senhor tem 41%. O senhor, desculpe, o Lula tem 41%, o senhor tem 20 ou 21, não tenho certeza. Então, aí está o povo, aí está o povão, aí estão as classes populares. Esses que estariam desiludidos, segundo o que o senhor acabou de falar. Eu queria saber o seguinte, o que é que o senhor vai dizer especificamente para esse eleitorado? Claro. Pois é, só um minutinho, ainda pegando a carona no Mitter, o presidente Lula, quer dizer, quando candidato, ele fez uma carta, que ele chamou de carta aos brasileiros, que na verdade foi mais uma carta ao mercado financeiro, ali para acalmar, mostrar que ia cumprir os contratos assinados, etc. O senhor vai fazer uma carta aos pobres brasileiros? Eu acho que é um pouco isso. Eu acho que... Veja bem... Como é que o senhor vai conquistar esse povo? Vou chegar lá. Qual a mensagem que o senhor tem para essas classes populares que estão ali, 85% de 123 milhões? Veja bem, para isso tem campanha eleitoral. Eu sempre fui cuidadoso com essa questão de pesquisa. Sempre tive cuidado. Ela é correta, sob o ponto de vista estatístico, é uma ciência, não tem que discutir, está correto, os números são corretos. Só que a leitura precisa ser feita também de forma adequada. Você não tem intenção de voto nesse momento. Antes da campanha, os temas da campanha não foram colocados. Não houve contraditório. Os candidatos foram definidos essa semana. Até ontem você não sabia nem quem eram os candidatos. A campanha não começou. Então, a pesquisa feita assim, com tanta antecedência, ela retrata o nível de conhecimento, o nível de exposição na mídia. Quando eu fui candidato a governador do estado de São Paulo, no meu estado, eu não tinha 20% no dia 5 de julho. Nós estamos hoje no dia 3 de julho. Como o senhor explica esse crescimento seu, governador? Como o senhor explica esse crescimento? Vou chegar lá. O que aconteceu na campanha? À medida que foi avançando a campanha, eu fui tendo a oportunidade de expor ideias, de mostrar o que... Eu ganhei em todas as áreas. Se você pegar aqui São Paulo, todas as áreas... Aliás, é o contrário. Geralmente, quem é governo ganha no interior e perde na metrópole. Eu tive 67% dos votos na região na capital de São Paulo. De cada 3 eleitores, eu tive 2 votos. Independente de faixa de renda, de escolaridade, chegará lá. Como é que nós passamos de 20% para 30%? 29% no Datafolha, 32% no Vox Populi. Levando a mensagem. Eu estou muito tranquilo. Eu acho que nós temos que, degrau a degrau, passo a passo, não tem mágica, falar a verdade, acredito no povo, confio na democracia e acho que nós podemos fazer mais nos próximos 4 anos. Há uma outra leitura das pesquisas que também é bastante firme, que é a seguinte: existe no eleitorado brasileiro, desde antes de 2002, 1/3 dos eleitores que vota em Lula de qualquer maneira. 1/3 dos eleitores que não vota em Lula no PT de maneira nenhuma. E 40% mais ou menos que oscilam. São os eleitores que o Duda Mendonça, marqueteiro do Lula, diz que eram um pouco PT. Parte desse eleitorado está hoje com o Lula. Que mensagem o senhor passa para esses eleitores que não são nem cá nem lá
no sentido de dizer que o senhor é melhor? Olha, a mensagem é de esperança, é de confiança. E mais, aqui, Paulo Marcum, me permita, respondendo aqui também ao Noblar, qual a mensagem para a população mais pobre, que é a população que mais precisa. O Brasil crescendo 2,5%, 3% ao ano, pouco mais que o crescimento demográfico, vai levar milênio para reduzir a pobreza. Eu acabei de chegar agora, no começo do ano, da Índia. Tive com o primeiro-ministro, Manmohan Singh, e ele dizendo, olha, para nós crescer 8%, 9% não é suficiente. Temos muita gente aqui pobre, passando dificuldade, abaixo da linha da pobreza. Nós precisamos crescer 2 dígitos. O Brasil pode ter um crescimento o dobro do que está tendo. Agora, não com o presidente dizendo que o Brasil não tem pressa para crescer. Mas se não tem pressa para crescer, como é que vai diminuir a pobreza sem emprego, sem salário? Evidente que esse não é o caminho. Governador. É o trabalho que realiza o ser humano. E investimento não cai do céu. Você tem que ter um conjunto de reformas, de ações políticas para criar e estimular a atividade empreendedora. Como é que o senhor vai se apresentar ao eleitorado? O senhor já, assim, uma piada aqui em São Paulo, que Geraldo Alckmin é o picolé de chuchu, o senhor com muito savoir-faire brincou até com esse apelido, agora estão se falando que o senhor é o novo Cristiano Machado, que está sendo cristianizado, já foi comparado ao General Lott, sem espada. Afinal, para o Geraldo Alckmin, quem é Geraldo Alckmin? Olha, eu tenho uma enorme paciência, né? É pelo jeito. Estou zen, né? Aliás, o senhor tem conseguido bravamente superar todas essas dificuldades, mas como é que o senhor vai se apresentar ao eleitorado? Absolutamente zen. Os dias, o decorrer da campanha vai mostrar muita coisa. Essa coisa de picolé de chuchu é o nosso amigo lá, o Zé Simão. Eu levo na esportiva, isso aí faz parte. Aliás, inclusive eu aceito crítica. Eu aprendi o seguinte, a crítica não é a sua pessoa. Se não fosse governador, como eu fui, não seria criticado. É o que você representa. A gente precisa saber entender a crítica política. Precisa lembrar de Santo Agostinho, que dizia que prefiro os que me criticam porque me corrigem, aos que me adulam porque me corrompem. É engraçado, o PT que gostava de criticar fica bravo quando é criticado. Então, em relação também à colocação do chuchu, nenhum problema, eu levo na esportiva. Governador, o senhor disse há pouco que se debruçou sobre declarações do presidente Lula na campanha de 2002 e ficou espantado de ver como aquilo não tinha conexão com a realidade, com o que ele fez depois e tal. Hoje o senhor deu uma declaração dizendo que, se eleito, vai revolucionar a maneira de se tratar com as emendas dos deputados, o senhor não vai permitir que as emendas sejam liberadas dessa maneira, que a relação seja essa. O senhor não acha que essa seria uma declaração que anos depois a gente poderia estar aqui considerando mais uma declaração de campanha fantasiosa? Renata, quer dizer, eu sou muito... como é que o senhor faria isso, governador? Renata, eu sou muito cauteloso com as palavras, muito cauteloso. Então, veja bem, estou dizendo uma coisa que eu vou fazer. Emenda parlamentar é coisa correta. Todo lugar do mundo, a atividade mais nobre do parlamento é o orçamento. É quando você estabelece as suas prioridades. Governar é escolher. Dinheiro não dá para tudo. Então, a discussão do orçamento é um momento alto. E o governante é um só. O parlamento são todos, tem minoria, tem maioria, todos estão representados. É um momento importante. Agora, emenda parlamentar também é correta. O deputado representa uma região, representa um setor, ele contribui com o orçamento. O que não pode é ter roubo. O que é a operação sanguessuga? É sobrepreço na compra de ambulância. Não é possível, quer dizer, você admitir que uma emenda parlamentar estão roubando o dinheiro do povo, mas até em compra de ambulância. Evidente que precisa ter controle, e não tem. Mas a culpa toda vai para o legislativo, claro que também tem culpa, mas de onde sai o dinheiro? Sai do executivo. Então você precisa ter controle. Aliás, não só emendas, hein? Tudo precisa ter controle. Eu pretendo fazer, em termos de gestão, uma grande revolução. Eu, analisando hoje o governo federal, eu vejo que ele está a muitos quilômetros de distância em matéria de gestão, de controle, do que muitos estados brasileiros. Governador,
Pergunta de James Simino, governador, repórter da revista Imprensa. Todos conhecem suas críticas ao candidato do PT. E quanto às propostas de Luiz Helena e Cristóvão Buarque, o senhor considera as propostas desses dois candidatos melhores que as de Lula? Olha, eu não conheço em detalhes, James, não conheço em detalhes as propostas dos candidatos, mas respeito os candidatos. Vejo que o Cristóvão tem abordado muito a questão educacional, que para mim está no centro das prioridades do país. Todos os países que cresceram, diminuíram pobreza, melhoraram a distribuição de renda, o fizeram a inclusão através da educação e através do crescimento da economia. E ciência, tecnologia, inovação tecnológica. Respeito muito os adversários e vou procurar levar a minha mensagem aos nossos eleitores. Governador, eu queria saber o seguinte, o senhor mantém a sua agenda de viagem à Alemanha, mesmo depois do Brasil ter sido derrotado? Eu não ia, Merval. Isso aí foi uma notícia que saiu na imprensa, mas eu não ia. O que eu já venho há algum tempo programando é uma viagem, mas não em relação à questão da Copa do Mundo. É uma viagem à União Europeia, uma viagem a Portugal, talvez Espanha, mas não tem relação com a Copa do Mundo. Não ia para a Alemanha não está no roteiro. Sobre o seu programa econômico, taxa de juros, o senhor pretende, se eleito, manter a política gradualista de cair os juros devagar e sempre, como o Henrique Meirelles, ou acelerar um pouquinho? E uma segunda pergunta nisso, o senhor pretende flexibilizar um pouco as metas de inflação para acelerar o crescimento ou manter a inflação sob controle rígido? Não, inflação sobre controle rígido, metas de inflação é importante, o Brasil ainda tem uma memória inflacionária, então é importante você estabelecer metas, talvez no futuro até... Mas essas metas de 4%, essas metas rígidas... Eu acho que nós devemos persegui-las. E pretendo sim, entendo que com uma política fiscal de melhor qualidade, é possível ter taxa de juros menores. Se o Brasil quer ter uma inserção internacional, aprofundar o mercado, o comércio internacional, ele precisa ter juros um pouco mais compatível com os juros internacional, câmbio um pouco mais competitivo e compatível com o cenário internacional. É óbvio que nós precisamos ir caminhando, não há razão para o Brasil ser condenado a ter o resto da vida a maior taxa de juros do mundo. Isso cria um custo-oportunidade ruim. A pessoa vai pensar duas vezes, é melhor eu montar uma fábrica ou rolar a dívida do governo e ganhar sem trabalhar. Mas o senhor pretende colocar o seu dedo para acelerar um pouco mais a queda dos juros ou deixar Claro, o mercado a minha meta vai ser crescimento econômico. Tudo vai ser trabalhado nesse sentido. Governador, na mesa do presidente Lula há um texto de um decreto mudando as alíquotas, tornando as alíquotas mais exigentes de produtividade como critério para desapropriação de terra. O senhor assinaria esse decreto? Não, é preciso avaliar. Mas foi discutido. Como? Esse decreto foi discutido no Ministério. Mas isso para quê? Para desapropriação, prefeito? Tornando mais exigente os níveis de produtividade para garantir a propriedade. Caso contrário, a propriedade mudando a definição passa do que é do que Eu é acho que terra produtiva. precisa ter cuidado, porque com esse quadro grave que a agricultura brasileira está vivendo, nós vamos ter uma queda de produtividade enorme. Então, daqui a pouco está tudo sujeito à desapropriação. Porque vai haver uma queda de produtividade muito grande. Já respondi. Governador, a verticalização criou uma série de dificuldades para as alianças políticas. O PSDB e o PFL conseguiram se juntar em grande parte dos estados, mas em alguns estados a coisa não funciona. Então, tem alguns lugares onde o senhor vai ter dois palanques, como Rio Grande do Sul, como Rio de Janeiro, como Ceará, como Bahia. Como é que o senhor vai fazer nesses lugares? São poucos estados. Eu diria que nós fizemos um grande esforço. E quero aqui registrar o esforço do presidente do meu partido, o senador Tasso Gereissati, e do senador Jorge Borhausen, por parte do PFL. Veja que a verticalização dificultou muito as coligações. O presidente da República está quase isolado. Não conseguiu nem com o PSB uma coligação. Nós conseguimos entre dois grandes partidos, que em um outro estado há mais de um palanque. Isso não é problema. O problema é se não tivesse apoio. Mas o senhor vai nos dois palanques? Claro, óbvio. Governador, porque aí, mesmo na Bahia? Bahia só tem um. O PSDB não tem candidato a governador. Mas o senhor não vai no palanque do Embaçaí, candidato ao Senado? Não é a minha pergunta aí. Não, mas
veja bem, nós temos lá 2 bons senadores. Eu não vou entrar nessa questão local. Então, nós estamos fazendo uma campanha nacional. Essa foi subsidiária. A pergunta é o seguinte, o senhor bate muito nessa questão da corrupção e da necessidade de regras mais rígidas e tudo. Por que o senhor não põe na internet, portanto, dando bom exemplo e saindo na frente dos outros candidatos, as suas contas, as doações que o senhor naturalmente receberá para a campanha, a prestação de conta diária de campanha? Por que o senhor não põe isso na internet? Elas já irão Noblar, 2 vezes já ao longo da campanha. Primeiro, não começou ainda. Não Sim, tem... mas eu estou dizendo quando começar, porque não faz isso diariamente. 2 vezes... Se nós pudermos fazer, ótimo. Vamos verificar. Eu acho que o comitê financeiro vai avaliar. Se nós pudermos fazer, nenhum problema. Isso vai ter em agosto, se não me engano, acho até que é uma emenda do senador José Jorge. E depois em setembro. Mas eu falo diário. Se puder, nenhum problema. Nenhum problema. Agora, o que nós precisamos é o quê? É o que eu vou fazer. Uma campanha mais econômica. Já comecei nessa fase inicial de discutir programa de governo e absolutamente dentro da lei. Governador, o senhor disse no início da entrevista que o governo Lula só formou maioria nos últimos tempos para absolver os mensaleiros. O senhor não acha que o PSDB cometeu um erro e, de certa maneira, se descredenciou para fazer essa discussão, ao fazer todo tipo de acerto para salvar a pele do senador Eduardo Azeredo, que teve um envolvimento mais do que comprovado com o esquema de financiamento do Marcos Valério? Não houve nenhum acerto, né? O senador Eduardo Azeredo sequer foi colocado em votação essa possibilidade. Nenhum acerto. Mas quem acompanha o Congresso sabe que houve muita negociação para que não se chegasse a esse ponto com o senador Azeredo. Ele já explicou, se houve erro, apura. Agora, é bom também não misturar as coisas. O que houve? Foi campanha eleitoral. Está errado, tem que punir, vai responder por isso. Agora, o que houve no governo Lula é muito mais grave, porque em 2003 não tinha campanha, 2005 não tinha campanha. Aí não tem nada a ver com... Campanha eleitoral já é grave, precisa ser apurado e punido. Agora, o que houve é muito mais grave, porque não havia eleição. Isso aí era pagamento de parlamentar com dinheiro público, desvio de dinheiro público. Coisa grave. E não foi um fato isolado. Você vai verificar ministério tal, empresa tal, e o presidente dizer que não sabia, não viu, não ouviu, não sabe do que se passa na sala ao lado. Se eleito, o senhor faria alguma coisa para reabrir o processo dos mensaleiros ou você acha que isso é assunto vencido? Esse é um assunto do Congresso Nacional. Agora, eu vou agir para evitar que as coisas aconteçam, para evitar, para prevenir. O senhor faria uma auditoria no governo Lula se o senhor assumisse... Não quero ser presidente para fazer revanchismo. Agora, é óbvio que recuperar dinheiro que possa ter sido desviado, mas é a obrigação de qualquer governante. Mas não tem o menor espírito de revanche. Eu não tenho uma visão, Noblar, patrimonialista, tomar o poder para o seu partido, para os seus amigos, para os seus companheiros, para os derrotados da eleição, aparelhar o Estado, nada disso. Governador. Para mim, política é serviço, é trabalhar para melhorar a vida da população. Nós temos um curto tempinho, vou fazer 2 perguntas. A primeira é se o senhor acha que existe alguma coisa boa no governo Lula ou é tudo ruim? Claro que deve ter muita coisa boa. O senhor não conhece. As coisas boas nós vamos continuar e ampliar. E as coisas que não forem boas, vamos corrigir. A segunda pergunta é a seguinte, o senhor passa a imagem de uma pessoa absolutamente controlada. O que é que, eu acho que não sei se eu já fiz essa pergunta para o senhor, mas acho que vale refazer. O que é que tira o senhor do sério? Ou existe alguma coisa? Olha, eu sou anestesista de formação médica. Você imagine você no meio de uma cirurgia, o paciente tem um choque anafilático e você perder a cabeça, você se desesperar, não pode, né? Então, eu diria o seguinte... Mas um anestesista faz 2, 3, no máximo 4 cirurgias por dia. O dia tem 24 horas, quer dizer, tem coisas que não é ali na mesa de operação. Eu procuro ter um pouco de paciência, porque às vezes a gente briga muito na política, Marcum, pelo acessório. E eu não brigo pelo acessório, eu brigo pelo principal. Às vezes eu sofro até alguma injustiça... Não respondo, toco para frente, porque eu não estou tão preocupado com o acessório, eu estou preocupado com o principal. E entendo que se eu conseguir chegar lá, conseguir chegar ao segundo turno, conseguir ganhar a eleição, eu tenho confiança de que nós podemos fazer mais em benefício do povo brasileiro.
Governador, muito obrigado pela sua entrevista, obrigado aos nossos entrevistadores, a você que está em casa, e nós estaremos aqui na próxima segunda-feira com mais um Roda Viva. Uma ótima semana e até segunda.